Olá, eu sou a Emanuele, sou professora de vocês da disciplina de Planejamento de Carreiras. Inicialmente, vamos conceituar o que é carreira. A administração de carreiras é atualmente a resposta mais completa para as necessidades da empresa moderna na gestão dos seus recursos humanos. De um lado, também estimula a instrumentalização das pessoas para pensar sobre suas carreiras e seu desenvolvimento profissional e pessoal. E quais são as características de um plano de carreira? Bem, ele deve ser formalizado, escrito e analisado. Ou seja, tudo aquilo que você estiver pensando, você tem que escrever e sempre estar analisando, revisando esse seu plano, tá? Você não escreve uma vez, deixa lá guardado na gaveta e depois de algum tempo é que você vai pegar o seu plano para ver se tudo que você desejou você conseguiu então concretizar. Não, ele tem que ser analisado periodicamente. Outro ponto, ele deve ser desenvolvido em etapas ou em estágios, com resultados bem definidos. Se eu quero, daqui a 4 anos, me formar, por exemplo, em pedagogia, e depois que eu me formar, aonde eu vou atuar? Qual a área que eu vou seguir? Eu vou para a sala de aula? Eu vou para a gestão escolar? Se eu for para a gestão escolar, quais são os cursos que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que ter muito bem definido os passos que eu tenho que seguir para então chegar onde eu quero chegar. Outro ponto, obviamente, o plano ele é individual, respeitando as particularidades de cada um. Você não pode jamais copiar o plano de alguém. Ele deve ser seu, algo produzido por você. E sempre tem que estar coerente com a sua realidade. Por mais que agora você almeje, um passo muito alto, que é ter sua escola, de grande porte, contratar vários funcionários, se é isso que você quer, você tem que mensurar o tempo. Quanto tempo vai levar para que eu consiga isso? Eu vou conseguir isso agora, no início de carreira? Talvez não. Talvez eu precise de um tempo maior. Então, você tem que ponderar, tá? As suas expectativas de acordo com a sua necessidade e com a sua realidade, tá bom? Quais as precauções que eu tenho que ter para uma melhor execução do meu plano? Considerar todas as questões pessoais e profissionais. Lembre-se, você vai ter uma profissão, você tem questões profissionais que você quer realizar, mas leve em consideração também suas questões pessoais. Tá? Você precisa mensurar se isso vai interferir ou não na sua vida profissional. Vamos supor, agora você não é casada, não tem filhos, mas daqui a 4 anos, quando você se formar, a sua perspectiva é casar, é ter filhos? Então, você tem que mensurar se isso aí, avaliar se isso aí vai interferir de alguma forma nos seus objetivos profissionais, sim ou não. Você tem que aprender a conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Tem que ter paciência no processo de elaboração. Para você construir o seu plano, você tem que ter muita paciência. Você não pode construir um plano da noite para o dia. Você tem que avaliar a sua condição atual, Se eu quero construir um plano de carreira de longo, curto e médio prazo, se é um curto prazo, que cursos eu vou poder fazer a curto prazo para melhorar a minha formação? Se é a médio prazo, que cursos eu posso fazer a longo prazo que vai também melhorar a minha formação? A curto prazo nós temos cursos de extensões, participação em eventos científicos, palestras. A longo prazo você tem um curso de especialização, por exemplo. Pode tentar um mestrado também. Então, tudo isso requer paciência, E aí, você vai montando o seu plano de acordo, tá? Com suas necessidades e com sua área de formação. Se eu quero gestão escolar, eu vou fazer cursos de extensão ligados a essa área. Depois eu vou fazer uma especialização também ligada nessa área. Ou seja, o plano ele é processual. Não termina quando você faz e acha que completou o plano. Não. Você pode e deve reavaliar o seu plano e fazer ajustes quando necessário.
Hoje eu quero gestão escolar, mas eu percebi que não é isso mesmo que eu quero. Na verdade, eu quero psicopedagogia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que mudar o meu plano, alterar o meu plano, focar em cursos direcionados agora para a área de psicopedagogia e especializações nessa área. Elaborar seu próprio plano de carreira sem copiar do outro. É outra dica que eu disse anteriormente, né? O plano ele é individual. Adequar suas realidades às suas expectativas. Você tem que sempre ter ciência. Você tem que começar do começo, né? Então, às vezes você começa com um estágio, talvez nem seja remunerado esse estágio, para depois você conseguir ser efetivado no emprego, né? Então, tudo, gente, é com calma, é com cautela. E as oportunidades que vão surgindo, vocês vão, né, adquirindo, pegando essas oportunidades que vai enchendo o seu currículo, tá? Nenhuma experiência na área da educação é inválida. Se você começa como auxiliar, é super válido, porque você já vai ter sua primeira experiência dentro de sala de aula. Para você conseguir um outro emprego, vai ficar ainda mais fácil, certo? Então, é adequar o seu plano à sua realidade e às suas expectativas. Considerar a sua intuição. Então, isso aqui quer dizer que vocês precisam fazer o que vocês gostam, o que vocês querem, não deixar ser influenciado pelos demais. Muitas pessoas falam, você deve seguir essa carreira, porque é mais promissora, porque dá mais dinheiro, por isso e por aquilo. Mas a verdade não é isso que você quer outra coisa. Então você tem que seguir aquilo que você quer. Você só vai ser feliz se você seguir o que você quer e não o que os outros querem que você faça, tá? Outro ponto, interligar o plano em curtos, médios e longo prazo, como eu disse anteriormente, né? Você vai colocar o que é que eu vou fazer no curto prazo, quais são os cursos, qual é o meu objetivo em curto prazo, em médio prazo e a longo prazo, quando eu terminar o meu curso. O que é que eu vou querer, né, fazer? E quando eu terminar minha especialização, o que é que eu pretendo fazer? Qual área que eu devo seguir? Eu vou tentar entrar no curso público? É uma alternativa também. E ter continuidade em suas análises. Ou seja, você sempre tem que estar avaliando o seu plano. Verificar se foi isso mesmo que você sugeriu, que você projetou, se você conseguiu, se você não conseguiu, o que é que você precisa melhorar para então conseguir. São análises constantes que você tem que fazer dentro do seu plano. Amplitude e abordagem do plano de carreira. Um plano de carreira pode ter amplitudes bem distintas, como a gente falou, curto ou longo período. 3 aspectos básicos do plano de carreira nós devemos seguir, tá? Metodologia estruturada para implementação, estabelecimento de uma situação futura bem planejada, estrutural e sequente, e adaptações dos pontos fortes e fracos dos indivíduos com a realidade do mercado de trabalho. Tá? Você tem que avaliar o seu ponto forte e o seu ponto fraco também quando você vai montar o seu plano de carreira. Né? Se você quer ser um professor, exercer a docência, e se você é tímido, isso pode dificultar a sua ação em sala de aula. Então, é um ponto que você precisa trabalhar. É um ponto fraco que você precisa trabalhar. Isso também tem que estar incluso dentro do plano de carreiras. Ok? Dicas para planejar a sua carreira. Identifique em qual lugar você quer chegar para traçar o seu caminho. Nunca é cedo para começar a planejar a sua vida profissional. Por mais que você esteja há tempo sem estudar, retornou agora à vida acadêmica, a ser estudante profissional, não se preocupe, tem tempo para tudo, é só você querer, ok? Nunca é tarde. Nunca deixe ninguém dizer, agora é tarde, você já está velho, não vai conseguir. De forma alguma, você vai sim, se só depende de você. Durante a faculdade, é possível sim já esboçar o seu caminho profissional. Tanto é possível que é isso que nós vamos fazer nessa disciplina. Vocês terão que montar o plano de carreira de vocês, tá? Lembrando todos esses aspectos aqui que a gente falou na nossa aulinha de hoje. Quais são os aspectos?
considerar todas as questões pessoais, ter paciência no processo, elaborar o seu próprio plano, adequar a sua realidade, considerar a sua intuição, interligar, né, o plano em curto, médio e longo prazo e sempre analisar esse plano, certo? Você vai fazer isso na nossa aulinha, vai montar o seu plano. Não esqueça, o plano não é para fazer e colocar dentro da gaveta, não. Vocês vão ter que estar sempre analisando o plano, verificar se o que vocês fizeram está correto, se é isso mesmo que vocês querem. Se não for, ou se não conseguiu realizar aquilo que estava projetado, de que forma eu vou poder conseguir então? Quais são as outras estratégias que eu vou ter que utilizar para conseguir? Isso é um processo de avaliação constante que vocês precisam fazer. E quem pode influenciar, né, na escolha da nossa carreira? A influência pode vir da sociedade, tanto pelas características da comunidade onde se vive, ou por interferências dos grupos ou classes sociais que definem o que é um trabalho bem-sucedido ou não. E aqui eu trouxe a figura de algumas profissões, né, que as pessoas tendem a dizer que são bem-sucedidas. Por exemplo, engenheiro, nós temos aqui um advogado, né? Então, são profissões que dizem muito. Eu vou ser advogado porque vai ganhar bem, ou porque o meu pai é advogado e quer que eu seja advogado, eu vou seguir os passos dele, mas não é isso que você deseja. Então, muito cuidado com a influência do outro, da sociedade. Façam aquilo que vocês gostam. Tá? Não escutem muito o que as pessoas falam sobre a profissão. Se você gosta do que você faz, você vai ter sucesso profissional com certeza. Agora, se você não gosta, qualquer profissão que você escolher, você, além de não ser feliz, você não vai ser um bom profissional. Outra influência é da família, né? Seja indireta ou indiretamente, nas escolhas ao longo da vida profissional ou nas mudanças de carreira. Pode ser uma influência motivadora, tanto quanto pode ser uma influência impeditiva, se a pessoa não tiver certeza de qual carreira quer seguir. Vamos supor, a gente pode citar até o nosso próprio curso de pedagogia. Alguns de vocês, eu acredito, que quando escolheu esse curso, alguém deve ter dito, muito próximo de você, pedagogia, você vai ser professor, vai morrer de fome, tem certeza que é isso que você quer? E aí você se sente totalmente desmotivado e muitas vezes acaba mudando de opinião, né? Porque o outro falou isso, quando na verdade não se deve mudar de opinião. Se você quer aquilo, siga aquilo. Se você vai ter uma renda favorável, uma renda boa, que lhe dê condições financeiras para construir e adquirir tudo o que você quer, isso só depende de você, tá? Então, temos professores bons, né, que têm uma estabilidade financeira muito boa, e temos professores ruins que realmente não têm, que se acomodam, né, que não procuram qualificação, não procuram renovar, não procuram estudar, tem uma formação continuada, mas isso, gente, é em qualquer carreira, não é só professor. Tá? Isso a gente leva para a vida também do advogado, a vida de médico. Não pense que todos os médicos, todos os advogados são ricos, não são. Isso aí é a sociedade que quer mostrar, né? Aí quer mostrar algo que nem sempre é verdade e que muitos acreditam. Então, siga o seu intuito, siga o seu instinto, siga aquilo que você quer. Pode também sofrer influência cultural, né? Onde afeta as decisões através dos juízos de valor, que são opiniões pessoais ou pelo significado que as pessoas atribuem a cada profissão, né? Como eu acabei de falar, normalmente, quando o aluno termina a graduação e o pai pergunta o que é que você quer seguir, o pai quer escutar desse aluno que ele quer seguir uma carreira dita promissora, né? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado. Se o aluno diz eu quero ser professor, né? Poucos são os pais que apoiam. Aí os pais vão logo dizer, o quê? Professor? Mas não vai mesmo. E aí é uma confusão que às vezes, né, acaba refletindo da decisão do aluno e ele segue uma profissão a qual ele não queria, que ele não gostava e ele é infeliz. Tá? Então, tenham cuidado com o juízo das profissões, o juízo de valores que colocam em determinadas profissões.
tá? Estudem o contexto de cada profissão no seu estado. Às vezes, uma profissão, ela é maravilhosa no Sudeste, tem campos de trabalho, é de fácil acesso, você não vai faltar emprego para você, né? E às vezes o Nordeste não tem tanto campo de trabalho. E aí a sociedade diz que é excelente, mas você sabe se vai ter campo de trabalho onde você mora? Então você precisa avaliar, tá? Ser professor hoje, em qualquer região, tem trabalho, porque tem escola, né? A escola não acaba, precisa-se de escola e precisa-se de professor. Então é uma profissão que não vai faltar emprego. Agora, se é valorizada ou não, isso vai depender de você. Se você não se valorizar, ninguém vai valorizar. Então, saia da sua formação inicial, vá atuar como professor, mas vá atuar com o pensamento de eu sou alguém importante, tanto quanto um médico, quanto um advogado, como qualquer outra pessoa, e eu vou valorizar o meu trabalho e eu vou fazer com que me valorizem. Tá? Esse é o pensamento de quem sai da graduação para ser professor e que deve ter lá na sua vida profissional. Bem, a carreira pode ser a carreira como avanço, a pessoa que busca promoções e crescimento profissional. Nesse caso, você já está no mercado de trabalho, né, e procura uma ascensão profissional. A carreira como profissão, apenas trabalhos que levam ao crescimento progressivo da carreira, atividades rotineiras não seriam carreiras, tá? Carreira como a sequência de trabalho durante a vida, é sua história ou as posições que ocupa. Toda pessoa com história de trabalho tem carreira. Aqui ele está falando que você, durante toda a sua vida, teve uma carreira, né? Quando você se aposenta e olha para trás, você teve uma carreira, é sua história de vida, né? É sua história de trabalho. Então, a carreira também é uma consequência de tudo que você já viveu anteriormente na sua vida profissional. Então, você teve uma carreira anterior à sua aposentadoria. Carreira como a sequência de experiências relativa a funções ao longo da vida. Leve em consideração a subjetividade dos sujeitos e como ele percebe suas experiências de trabalho, se são válidas ou não para a sua carreira, tá? E aí a gente pode lembrar de novo do exemplo que eu dei. Você estava entrando na sua formação inicial, conseguiu um estágio de auxiliar de sala. Lá na frente, quando você já tiver sua estabilidade, com um professor efetivo da prefeitura, enfim, do estado, será que você vai levar em consideração aquela experiência que você teve na formação inicial como auxiliar válida para a sua carreira? Aquilo para você também faz parte da sua carreira ou não? Né? Foi algo que passou e que você não quer lembrar. Então, a sua subjetividade também diz muito sobre o que você considera carreira. E aqui a gente vai focar um pouquinho sobre as áreas de atuação do pedagogo, né? Aonde o pedagogo pode atuar. A gente sabe que ele pode atuar na educação infantil, né, como professor, no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, também como professor. Na gestão escolar, ele pode tanto assumir a função de diretor como de coordenador. Aí, de coordenador, ele pode ser coordenador tanto da educação infantil, como do ensino fundamental, ou como geral também, de todos os níveis de ensino. Nos hospitais, aqui no Nordeste não é muito comum, no Ceará principalmente, né? A gente encontrar pedagogos nos hospitais. Às vezes a gente até encontra, tá? Mas ele entra como auxiliar administrativo, técnico administrativo, e lá, como ele já possui a formação de pedagogo, colocam ele para ficar na brinquedoteca, tá? Que é auxiliando as crianças que estão há um bom tempo dentro do hospital, por algum problema de saúde, né? Seja câncer ou outra doença, e que precisam de um acompanhamento para não perder o ano da escola. Aí o pedagogo faz essa função de acompanhar a criança nas atividades, né, para que ela não perca o ano escolar. Nós temos também pedagogos na ONG, com projetos, né, projetos sociais. Então, aqui sim, ele é bem atuante. Temos também empresas, pedagogo empresarial. Na empresa, é aquele que ministra palestra, faz oficinas, até mesmo dentro do RH ele trabalha.
Então, como vocês podem perceber, o pedagogo pode atuar em várias áreas de atuação, né? Não é só como professor, e muito menos só como professor de educação infantil, tá? Então, vocês precisam pesquisar quais dessas áreas vocês acreditam, né, que se encontram, que se enquadra melhor, e então desenvolver o seu plano de carreiras. Mas faça uma pesquisa antes, tá? Estudem qual é o salário, quais são os cursos que eu preciso fazer para essa área, a que público eu vou me direcionar, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu me encontro nessa área? Então, tudo isso você tem que analisar para montar o seu plano de carreira, ok? Bem, finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? E até mais.